Olá pessoal, eu sou o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 28 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Aqui eu trouxe uma questão do Enem de 2017 de Química, que vai exigir o nosso conhecimento de ligações, um pouco dele, de ligações, do tipo de ligações químicas, e um pouco também de conhecer os tipos de interações intermoleculares. Então, eu vou fazer um breve resumo aqui, uma breve explicação de ligações químicas e interações intermoleculares que a gente precisa conhecer para resolver essa questão, e aí a gente vai para a questão. Bom, a gente tem, pessoal, três tipos de ligações químicas. Existem as ligações covalentes, que acontecem, entre espécies ametais. Um exemplo disso poderia ser água, CO2, C8H18. Todas são espécies formadas por ligações covalentes. Existem ligações covalentes entre esses átomos aqui. E essa ligação covalente é caracterizada pelo compartilhamento do par de elétrons. Além da ligação covalente, das ligações covalentes, a gente tem também as ligações metálicas, que são entre metais, entre espécies metálicas. E nesse caso, por exemplo, você tem tanto os metais puros, ferro, cobre, quanto as ligas metálicas, como o latão, por exemplo, cobre com zinco. São espécies formadas por ligações metálicas. E nesse caso, o que acontece é que os elétrons livres, que são os elétrons fracamente atraídos pelos núcleos, ficam vagando ali, ficam em volta dos núcleos. Eles são fracamente atraídos, eles têm mobilidade. E a gente tem as ligações iônicas, que ocorrem, via de regra, entre metais e ametais. Na verdade, isso aqui é só uma forma da gente lembrar um pouco melhor da ligação iônica, porque, na verdade, a ligação iônica é uma atração entre íons. Um cátion positivo e um ânion negativo. Esse cátion e esse ânion podem ser, respectivamente, um metal e um ametal, mas podem ser também grupos de átomos. Então, não necessariamente se trata de um único átomo e nem que esse único átomo é um metal ou um ametal, tá bom? Exemplos de ligação iônica poderiam ser NaCl, clássico, mas também a gente pode ter o K2SO4. Isso é sim um composto iônico, tá? Você tem o cátion, o K+, e o ânion, o SO4, 2-. Então, é um composto iônico porque ele é unido pela força de atração entre esses dois íons aqui, um positivo e um negativo. Isso caracteriza um composto iônico. Então, essa regra aqui que é entre metal e ametal não é bem uma regra, né? Mas esses são os tipos de ligações químicas. E a gente também tem que conhecer quais são os tipos de interações intermoleculares ou entre moléculas. De novo, isso daqui é só um macete para se lembrar, tá? Porque não necessariamente essas interações, que são diferentes de ligações, são entre duas moléculas. Você pode ter interações entre duas moléculas, mas você pode ter interação entre uma molécula e um íon, entre íons. Então, essa interação intermolecular
não é só entre moléculas, mas pode ser entre moléculas, íons e tudo mais. E isso é diferente de uma ligação química, tá? E aí, entre as interações intermoleculares, a gente vai ter as do tipo íon dipolo, que é uma interação entre um íon, cátion ou ânion, tanto faz, mais uma molécula polar. Isso é um íon dipolo. Um exemplo de interação desse tipo aqui, gente, poderia ser quando você dissolve sal em água, né, NaCl em água, ele fica os cátions Na+ e os ânions Cl- ficam solvatados pela água. Fica uma coisa mais ou menos assim, ó. Vou colocar aqui embaixo. Na+, que é um íon, um cátion, ele fica atraído aqui, ó, fica em volta, ficam águas, que são moléculas polares. Então, como a água é uma molécula polar, o polo negativo da água, que é o oxigênio, fica atraído pelo íon positivo aqui, ó, pelo cátion, né, Na+. Então, existe essa atração. Essa atração é do tipo íon dipolo. Tá? É uma atração bem forte e acontece nesse caso. Além da íon dipolo, a gente tem também a ligação de hidrogênio, que é uma interação intermolecular também forte, que acontece entre moléculas muito polares. E essas moléculas muito polares vão acontecer se elas tiverem um hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo, ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, que é o FON. Então a água, entre si, ela faz ligação de hidrogênio. Então a interação intermolecular entre as moléculas de água são do tipo ligação de hidrogênio. Então, o que acontece na ligação de hidrogênio é isso aqui, ó. Como a água é uma molécula muito polar, esse hidrogênio aqui, ele é muito positivo, é quase como se ele fosse um íon, um cátion H+, ele é fortemente atraído pelo polo negativo da água aqui, e aí você tem uma ligação de hidrogênio, que é uma interação entre moléculas diferentes, porque a gente está falando de interação, entre um H, um hidrogênio que está ligado a um átomo muito eletronegativo, o que torna ele muito positivo, e um oxigênio muito negativo, porque está ligado a um hidrogênio, que não atrai muitos elétrons. Então, esse oxigênio é muito negativo. Então, eu tenho um polo muito negativo aqui, um polo muito positivo do outro lado. Essa atração é muito forte. Só não é mais forte que a íon dipolo. E é claro que as ligações químicas mesmo. Isso aqui é uma interação entre as duas moléculas diferentes. É uma interação intermolecular. Isso daqui, a ligação entre oxigênio e hidrogênio dentro da mesma molécula, é uma ligação química do tipo covalente. Obviamente, a ligação química é muito mais forte que a interação intermolecular. Então, quebrar essa ligação dá muito mais trabalho do que separar duas moléculas de água, que seriam quebrar essa interação intermolecular. Então, não podemos confundir as duas coisas. Bom, além da ligação de hidrogênio, você pode ter também a interação de polo permanente, de polo permanente, que são entre moléculas polares. Então, um exemplo de dipolo permanente e polo permanente poderia ser o HCl. No HCl, você tem um polo negativo, que é o cloro, e o polo positivo, que é o hidrogênio.
perto de outra molécula de HCl, existe essa atração aqui, né? Entre um HCl e outro. O polo negativo de uma, ou Cl de uma, atrai o polo positivo da outra, o hidrogênio da outra. E aí você tem uma interação aqui do tipo de polo permanente, que é entre moléculas polares. Então você tem dois polos, a interação é do tipo forte também. Não tão forte quanto uma ligação de hidrogênio, mas é forte. Diminuindo a força aqui, você tem a interação de polo permanente, de polo induzido, que é entre uma molécula polar e outra apolar, ou seja, sem polo. Então, quando isso acontece, você tem aqui um HCl, que é polar, e aí você aproxima ele de uma molécula que não é polar. Vamos supor aqui o etano, que é uma molécula apolar. O que acontece é que o polo negativo no cloro aqui, ó, como o cloro é uma espécie rica em elétrons, está negativo, ele vai criar e vai induzir um polo positivo aqui nos hidrogênios próximo a ele. Então ele induz um polo, esse hidrogênio não é polar antes, né? Ele não é um polo positivo aqui dessa molécula de etano neutra, sozinha. Só que quando ela chega perto de uma molécula polar, esse excesso de elétrons, ou falta de elétrons, se for no polo positivo, cria um polo instantâneo ali, cria um polo induzido. E aí você tem essa interação aqui, ó, entre o negativo e o positivo que ela criou, que ela induziu. Essa ligação, esse induzido também pode ser chamado de instantâneo, que é só naquela hora ali que se aproxima a molécula polar. E aí você tem essa interação que é mais fraca do que entre polares, que é mais fraca que ligação de hidrogênio, que é mais fraca que íon dipolo. E por fim você tem a interação mais fraca de todas, que é a interação de polo induzido, de polo induzido, que é entre moléculas apolares. Então essa é a interação mais fraca que tem, que acontece quando você tem aqui, por exemplo, dois etanos aqui, um do lado do outro. E aí, aleatoriamente, você pode criar pequenos polos aqui induzidos instantaneamente que vão criar uma força de atração entre os dois etanos. Só que essa força, obviamente, é bem fraquinha. Então, você tem esses tipos de interações intermoleculares, você tem que conhecer todos eles, sim, e lembrar que a força ela cresce nesse sentido aqui, ó. A força cresce para cima. Então, a interação mais forte é a íon dipolo, é mais difícil ser rompido, depois ligação de hidrogênio, depois de polo permanente, permanente, depois permanente induzido, depois induzido, induzido. Então, temos que saber isso para conseguir resolver essa questão. Então, vamos lá para a questão e ver o que ela está querendo. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. Então, você está falando dos núcleos de condensação que vão reunir, que vão agrupar as águas, as moléculas de água, né, para formar nuvens e depois chover. No ar atmosférico, tais partículas são formadas, esses núcleos de condensação, né, são formados pela reação de ácidos com a base NH3, de forma natural ou antropogênica, feita pelo homem, dando origem a sais de amônio, NH4X, de acordo com a equação química genérica HX gasoso mais NH3 gasoso, dando NH4X sólido. Então você tem aqui o ácido
que ele está fazendo para um ânion aqui genérico, tá? Ele pôs X, mas poderia ser HCl, HBr, tanto faz. Você tem o NH3, que é a base, o hidróxido, e aqui no produto você tem o sal, que ele já te deu, sal de amônio. E aí ele pergunta, a fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por que tipo de ligação ou interação? Então vamos lá, primeiro identificar quem é o núcleo de condensação. Olha, ele te falou no enunciado que o núcleo de condensação, né, essas partículas, são formadas pela reação de ácidos com a base. Então, o sal, que é o formado aqui na reação, é o meu núcleo de condensação, que é o NH4X. O NH4X é um sal. O que isso significa? Sais são formados sempre por ligações iônicas. Então, o NH4X, na verdade, é o NH4+, X-, que está atraído aqui, né, que está ligado por uma ligação iônica. Ou seja, você tem íons aqui, o íon positivo, que é o cátion, NH4+, e o ânion, o íon negativo, que é o X-. E esse X pode ser o Cl-, Br-, que seja. E aí, então, esse é o meu núcleo, né? O NH4X é meu núcleo de condensação. Então, ele está perguntando por que tipo de ligação ou interação ocorre essa fixação de moléculas de vapor de água nesse núcleo. Então, o que acontece? Você tem a água aqui, moléculas de água, que vão ser fixadas, vão ser atraídas pelo núcleo de condensação, que é o NH4X. Aí ele está perguntando que tipo de interação é essa? Que tipo de ligação ou interação é essa? Ora, de um lado, a gente tem a água. A água é uma molécula polar. Do outro, a gente tem o NH4X. O NH4X é um sal, que é formado por íons, o íon positivo e o íon negativo. Então, que tipo de interação a gente tem? Íon mais molécula polar. Íon mais molécula polar é do tipo interação íon-dipolo, que é a mais forte que tem. O que acontece aqui é que o NH4+, que é positivo, é um cátion, é um íon positivo, ele atrai as partículas de água no seu polo negativo, que é o oxigênio. Então, o oxigênio é o polo negativo da água, e aí ele é atraído pelo íon NH4+, que é positivo. E aí, como você tem uma molécula polar e um íon positivo, um cátion, você tem uma interação íon-dipolo. E o X-, atrai o polo positivo da água, que são os hidrogênios. Então, o X- aqui acaba sendo atraído pelos hidrogênios da água, que é o polo positivo dela. Aí, então, a gente fica com essa resposta. É uma interação íon-dipolo entre um íon e uma molécula polar. Tá? Todas as outras não faz sentido aqui. Tranquilo, pessoal? Então, essa é uma questão que era pequena, né? Tinha um texto pequeno, mas exigia que você conhecesse pelo menos os tipos de interação intermolecular para conseguir diferenciar. E, é claro, é bom também conhecer os tipos de ligações químicas para não confundir, né? Interação com ligação e, às vezes, marcar uma ligação iônica ou covalente aqui. Então, são coisas completamente diferentes. Lembre sempre que a ligação química ela ocorre dentro da molécula, entre os átomos daquela molécula ou daquele íon, tanto faz, daquele metal. A interação intermolecular é fora, é entre moléculas, íons diferentes. Tranquilo?
Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais e até lá. Até a próxima. Tchau, tchau.